Olá pessoal, vamos dar prosseguimento à nossa aula de identificação de ambientes, né? Na verdade esse é um segundo momento onde nós vamos identificar os itens dentro dos ambientes, né? As características dos itens dentro dos ambientes, ok? Então, como falado na última aula, a gente usou lá um método, né, de quebra de problema, onde a gente dividiu aquele imóvel em ambientes, e os ambientes nós determinamos que os ambientes possuíam 4 características, né? Externos descobertos, cobertos, sociais e molhados. Então quer dizer que para cada situação dessa, eu tenho, por exemplo, para ficar mais fácil para vocês entenderem, para todos na verdade entenderem, para ficar mais fácil, eu quero que vocês entendam o seguinte: se eu pegar uma cadeira, tá, e colocar ela num ambiente externo descoberto e não mexer nela ali, a ação dela vai ser o desgaste dela vai ser um. Se eu pegar a mesma cadeira, colocar ela num ambiente externo coberto, vai ser outro. E se eu fizer a mesma situação com um ambiente social e um ambiente molhado, também terão resultados diferentes, tá? É claro que os ambientes internos sociais e molhados possuem menos agressividade do que os externos, porém também têm suas particularidades, né? Levando-se em consideração o uso normal desse ambiente, ok? Então, vamos, sem mais delongas, vamos direto ao nosso assunto aí, tá bom? Então, dentro daquelas características de ambientes, nós temos aí, nas famílias que nós passamos para vocês que existem, né, que nós cadastramos aí dentro do nosso conceito, nós temos ali piso, parede, teto, luminária, tomada, janela, porta e outros. O que são os outros? Porque assim é muito fácil a gente definir o que é um piso, o que é uma parede, uma luminária, uma tomada, uma janela, uma porta. E o que seriam os outros? Pessoal, os outros são os itens que forem encontrados dentro do imóvel ou dentro desse ambiente que não pertencem a essas 7 outras famílias. Então, o que não é piso, o que não é parede, o que não é luminária, nem tomada, nem janela, nem porta, automaticamente é outros, tá? Então, nós vamos falar sobre alguns aí no decorrer do treinamento, tá bom? Então, vamos entender aí, quando eu estou num ambiente externo descoberto e eu vou fazer a análise de um piso, tá? O que eu devo levar em consideração? O que deve chamar a minha atenção para que eu não fique perdendo tempo, para que eu não fique perdendo tempo procurando algo que só vai me fazer demorar com a minha vistoria, ok? Piso. Estamos nos referindo a um item que, além de desgaste natural, estamos falando do piso para ambiente descoberto, além do desgaste natural, estará sujeito à circulação de pessoas. Será comum a apresentação de manchas, fissuras, trincados, lascados e demais irregularidades, mesmo em imóveis de alto padrão. Portanto, deve-se estar atento e informar essas situações. Atentarem-se às condições de rodapé, pois estes poderão apresentar fissuras e trincados que podem ter como causa vários tipos de fatores estruturais ou não. Então, pessoal, piso externo, né, você vai encontrar com facilidade rachaduras, trincados, lascados, manchas. Isso quer dizer que eu não vou anotar? Claro que não, mas isso quer dizer que eu já vou olhando, procurando esse tipo de situação, tá bom? Paredes. Verificar o tipo de material empregado quanto à pintura, informar a sua condição real, pois normalmente a ação que esse item sofre está mais ligada ao desgaste e à ação do tempo. É importante atentar-se, em caso de muros, à situação de pichação ou manchas causadas por outros, né, principalmente em muros na divisa com a calçada. É comum também encontrarmos furos, parafusos ou pregos que possam ser utilizados na instalação de varais ou mesmo instalação de vasos e plantas. Vejam, pessoal, são situações que normalmente são características de muros, ou seja, de paredes,
localizadas em ambientes descobertos, tá? Você não vai encontrar, por exemplo, ou dificilmente vai encontrar uma parede de banheiro com pichação, tá? Mas é comum você encontrar isso numa parede de um muro externo, tá bom? É mais para que vocês possam entender o que vocês vão localizar. Luminárias. É importante observar a existência de lâmpadas queimadas, acabamentos, principalmente de vidros, que possam estar manchados ou trincados. Então, assim, luminárias externas que têm acabamento em vidro, pessoal, é comum trincar, quebrar, né? Às vezes bate uma pedra, criançada, ou mesmo a próprio tempo faz aquilo ressecar, a estrutura que segura, às vezes é de plástico, resseca, aí cai, quebra, tá? Mancha. Então, fique atento a esses detalhes, tá? Tomadas interruptores. Não são itens comuns nesses tipos de ambiente. Porém, caso existam, deve-se atentar-se principalmente ao estado de conservação de seus acabamentos, pois, por estarem em áreas livres, estarão sujeitos a danos por intempéries, assim como as partes faltando e quebrado. Então, assim, pessoal, tomadas interruptores não são comuns, né, em calçadas, em recuos de frente, em corredores externos. Podem existir? Podem, mas são mais raros, tá? E quando existirem, tomem cuidado porque é muito fácil você encontrar ali partes ressecadas, manchadas, amareladas ou até mesmo faltando, tá? Vamos lá, janela. Janelas, assim como as tomadas interruptores, é difícil você encontrar uma janela nas áreas externas descobertas, tá? Atenção, ó, as janelas e vitrôs que dão passagem para as áreas internas do imóvel deverão ser indicadas nos cômodos internos, nos ambientes internos. Então, se eu tenho ali um corredor onde tem 3 janelas e eu sei que cada uma daquelas janelas dão acesso aos dormitórios, aquelas janelas não deverão ser indicadas na sua vistoria como sendo janelas do corredor, mas sim janelas de cada um dos seus respectivos dormitórios, tá? Mas caso haja alguma janela de ambiente externo, né, o que deve se olhar é o de sempre, né, o seu estado de funcionamento, o seu estado de conservação, se for de metal, a existência de ferrugem, tá? A situação dos vidros, né, se estão inteiros ou não, tá bom? Mas vamos lá. Portas e portões. Deve-se fazer o teste de funcionamento em caso de acionamento elétrico. Cuidado, pois portões sociais com fechaduras elétricas deverão ter seu funcionamento testado também dos interfones internos. Então, pessoal, chegou lá para fazer uma vistoria de um imóvel. Não estou falando apartamento, tá, pessoal? Porque apartamento o portão é comum, né? O portão é de todo mundo. Estou falando de uma casa onde tem portão eletrônico. E o seu acionamento também pode ser feito pelo interfone, deve ser testado o funcionamento lá no interfone. Vai lá no interfone, aperta o botãozinho, vê se se a fechadura faz o som e a ação de destravamento e vai lá e confirma, tá? Caso não haja controle ou abertura de portões, será obrigatória a informação no laudo. É importante mencionar como subitem a existência de grades de fechamento frontal e laterais, assim como seu estado de conservação. Pessoal, eu vou mostrar para vocês agora aqui o que são essas grades de fechamento frontal e lateral. Pessoal, é isso aí, tá? Grades de fechamento são essas grades que isolam o imóvel. Não são os portões ou os portões sociais ou os portões para veículos. São as grades mesmo, tá? Essas grades deverão ser caracterizadas, deverão ser informados o seu estado, o seu material, a sua cor, juntamente com os portões, tá? Porque normalmente são feitos do mesmo material, tá ok? Então, quando você for se referir lá a qualquer dano referente a esse item, não é o portão isso aqui, tá? É grade de fechamento, ok? Bom, dando continuidade então. Outros itens. Os ambientes externos estão entre os com maior quantidade de outros itens. Portanto, atenção. Árvores, plantas ornamentais deverão ser citadas principalmente com relação à sua condição de poda. Interfone também deverão ser testados. Caso não funcione, deverá ser indicada a informação. Não funcionou no momento da vistoria. É importante saber o padrão de entrada de energia, se é novo, que é um poste de concreto, ou antigo, um poste de metal.
Hidrômetro também devem ser testados, ou seja, você vai abrir lá a entrada de água, assim como você vai olhar a entrada de energia, tá? E não só isso, você vai ter que fotografar também. Dentro do nosso procedimento é necessário fotografar esses dois registros aí, tá? Tanto de água quanto de energia. Verificar a integridade das torneiras e seu funcionamento, tá? Cercas elétricas não precisam ser testadas, porém é importante atentar-se ao seu estado de conservação. Então, pessoal, existem alguns equipamentos que testam para saber se a cerca elétrica está funcionando ou não. Nós ainda não fazemos uso desse equipamento porque entendemos que ainda não é o momento, tá? Até por uma questão de custo. Porém, deve-se observar o seu estado de conservação e instalação. Lembrem-se, tá, da orientação. O que é vistoria? Vistoria é a verificação visual. Então, tudo aquilo que pode ser anotado e verificado visualmente deve ser parte integrante da nossa vistoria, tá bom? Bom, vamos lá. Ambientes internos sociais, tá? Piso. Então, vamos analisar da mesma forma. É comum para esses tipos de ambiente encontrarmos riscos de móveis no piso. Portanto, devem-se observar o posicionamento lógico dos sofás, mesas e camas dentro de cada um de ambiente e confirmar se esses pontos possuem tais irregularidades. Pessoal, o que eu estou querendo dizer para vocês nessas orientações é o seguinte: quando você entra, por exemplo, numa sala ou num dormitório e você olha para um piso, você vai primeiro imaginar aquela situação. O que eu estou procurando aqui, né? Eu estou procurando irregularidades. E quais são as irregularidades que tem normalmente num piso de um ambiente social? Gente, tem marca de vaso? É muito difícil, né? Diferente de uma varanda, de uma garagem, que é comum a gente encontrar, por exemplo, uma marca de vaso, um sinal de botijão de gás, por exemplo, né? Dentro de um ambiente social, a gente não está procurando isso. A gente está procurando o quê? Danos que possam ser causados pelo inquilino. E, normalmente, um dos danos que mais se destacam como sendo causados pelos inquilinos são riscos, tá? Por quê? É difícil a pessoa que bate no piso com tanta vontade, né, com tanta raiva, vamos dizer assim, a ponto de querer quebrar. Mas é comum que, de repente, a pessoa, na hora de uma limpeza, ou mesmo numa mudança ali do posicionamento dos móveis, ela vem arriscar o piso. Então, a gente tem que olhar esses riscos aí, tá? A possível existência desses riscos. E uma forma mais tranquila da gente olhar é imaginar o posicionamento dos móveis dentro daquele ambiente, né? Hoje em dia, as casas estão com ambientes cada vez menores e assim, cada vez mais adaptados, né, para uma situação. Então é comum, se eu estou com numa sala onde eu tenho ali, numa parede, um ponto de antena, é óbvio que o ponto onde será colocado o sofá será de frente a esse ponto de antena, né, que é onde vai ser colocada a TV, tá? É uma lógica bem simplória, mas ajuda muito a gente a entender, tá, pessoal, a questão disso, tá? Mesma questão com relação a um dormitório. Se você tem lá um guarda-roupa embutido, é lógico, a cama vai ficar próxima a esse guarda-roupa, de frente a esse guarda-roupa, né, para facilitar aí até o uso do próprio móvel, né? Tá? Então entendam que dentro de ambientes sociais os danos mais comuns sendo causados por inquilinos são riscos, tá? Quando houver mais de um tipo de revestimento no piso, esses deverão ser acrescidos nos campos de subitens, atentar-se às condições dos rodapés e, quando houver, cadastrar o item como sendo piso e rodapés. Isso é uma questão de sistema, tá? Peço que não considerem agora, tá? Mas é por uma questão de preenchimento lá no aplicativo, tá bom? É importante citar a existência de soleiras como subitem, assim como seu estado de conservação e assentamento. Pisos ocos devem ser observados e anotados. Uma forma comum de verificar é bater de forma suave com um bastão de madeira ou mesmo com uma bola de borracha maciça, e o som identificará as peças ocas, tá? Porque lembrem-se, pisos ocos e soltos são muito significativos num processo de compra e venda. Já no processo de locação,
Se você for fazer um teste desse em todos os ambientes, pessoal, é muita perda de tempo. Não é que é perda de tempo, nós demandamos um tempo muito grande que não justifica o valor das vistorias. Então, assim, ao andar pelo imóvel, você vai verificar, você vai constatar em alguns aspectos que esse piso está oco, né? Pelo próprio som do seu passar pelo piso, a existência de repente, ou melhor, a falta de existência de rejuntes entre as peças, né? Sejam elas de cerâmica, porcelanato ou mesmo madeira, tá? Então, atentar-se a esses pontos, tá? Então, riscos e peças ocas são comuns em pisos de ambientes sociais. Paredes. Normalmente são as paredes com melhor tipo de acabamento em se tratando de pintura. É claro, todo mundo quer pintar bonitinho a sala, os quartos, né? A parte interna quer se sentir confortável, aconchegante, né? Portanto, deve-se observar as condições de cobertura da tinta, assim como a qualidade de acabamento da aplicação. Uma forma de mostrar esta condição é fotografando os pontos próximos aos rodapés, tetos e pontos de tomadas interruptores. Observar, por quê? Porque, vou dar uma pausinha aí, por que pontos próximos a rodapés, a portas, janelas e interruptores? Porque ali estão normalmente as falhas de recorte. Quando o pintor vai fazer a pintura da parede, e nesses pontos ele passa o pincel, que é uma ação que normalmente nós chamamos na construção civil, na parte de pintura, como sendo recorte, tá? Observar se esses pontos, é importante observar esses pontos na diagonal, ajudará a identificar as falhas. Então assim, pessoal, vocês vão olhar para uma parede para ver se tem alguma falha na pintura, não olhem ela de frente, não olhe não olhe ela diretamente de frente assim. Fique sempre na lateral, na diagonal, mostrando para que você possa ter uma ação melhor, uma visão melhor de possíveis falhas. Os pontos de imperfeição, excesso de massa, furos mal tampados, né? Deve ser citados no campo de estado, com a seguinte informação, porém com imperfeições de acabamento. Atenção, os tipos de acabamento mais comuns para pintura de ambientes sociais, né? É o PVA, ou pintura latex, acrílico fosco, acrílico semibrilho, acrílico acetinado, textura, grafiato, grafino, além de outros. E nós vamos ver na hora que nós estivermos falando de pintura, nós vamos aprofundar um pouco mais sobre isso, tá? Teto, atentar-se principalmente a retoques, manchas de sujeira próxima a luminárias, falhas de cobertura e manchas de tinta nas paredes. Então, furos de passagem de cabos também de telefonia é muito comum. Então, quando você está olhando para um teto do ambiente social, o que você está procurando? Você está procurando manchas próximas à luminária, porque é comum elas existirem, manchas de sujeira próxima à luminária, que na troca das lâmpadas as pessoas acabam colocando a mão no teto. É comum encontrarmos entre o teto e a parede manchas de tinta, porque a pessoa ao pintar o teto acaba deixando escorrer tinta pela parede, tá? E é comum encontrarmos furos nos cantos para passagem de cabos aí de empresas de telefonia ou de TV a cabo, tá bom? Luminárias. O que eu vou verificar numa luminária em ambiente social? É importante observar a existência de lâmpadas, se elas estão queimadas, né? Acabamentos, principalmente de vidro, que possam apresentar manchas ou trincados. Então, comum. Pessoal, luminárias é isso aí, tá? Ver se tem lâmpada e como que está o acabamento, como está o estado geral, tá bom? Normalmente, né, dependendo do tipo de material, ele pode estar ressecado, ele pode estar manchado, ele pode estar faltando peças, tá? Então, sempre observar esses detalhes aí. Tomadas. Deve-se observar o tipo e padrão atual. Hoje em dia, não consideramos mais isso, tá, pessoal? Se é tomada antiga, se é tomada nova, nós só colocamos se é tomada e testamos ela, tá? O teste de tomada, ele é feito por amostragem, tá bom? Então, assim, isso que significa? Significa o seguinte, se eu cheguei numa sala que tem 5 tomadas, eu não vou fazer o teste de funcionamento das 5. Eu vou escolher uma e vou colocar ali. Se aquela primeira que eu escolhi não funcionou, eu parto para uma segunda. Se não funcionou, eu parto para uma terceira, né? E até eu verificar se realmente não tem energia ali naquele cômodo. É claro, pessoal, se eu já identifiquei lá no começo da vistoria que o relógio está desligado, eu nem vou me preocupar em fazer teste, tá?
Mas fora essa parte de teste de funcionamento, é importante a gente verificar as características visuais. Então assim, normalmente, essas tomadas podem existir o quê? Manchas de tinta, manchas de encardido em interruptores, principalmente interruptores de chegada, tá? Então assim, interruptores próximos da porta principal da sala, interruptores próximo à porta do quarto, né, de entrada do quarto. Então, normalmente crianças, né, não vou dizer que adultos não, mas normalmente crianças, elas entram em casa assim com a mãozinha já meia suja e acabam, com o passar do tempo, deixando aquele interruptor branco com uma cor bastante apropriada ali, tá bom? Bom, janelas, é importante reconhecer o tipo de abertura, tá? Hoje em dia nós não reconhecemos o tipo de abertura, então se é basculante, se é guilhotina, tá? Não, para nós não interessa, para nós o que interessa é o seu estado de conservação e funcionamento, tá bom? Então assim, é importante reconhecer, saber se é janela ou vitrô, isso é importante, tá? O vitrô, ele tem um de seus lados com tamanho menor que 60 centímetros, igual ou menor que 60 centímetros, tá? Os danos comuns encontrados junto à janela são pontos descascando, que não confundir com lascado. Era comum o pessoal colocar que a janela estava lascada. Pessoal, lascado não, lascado está faltando um pedaço. Se é a tinta, se é a pintura que está descascando, então não é lascado, é descascando. Se ela está se soltando, é descascando, não é lascado, tá bom? Portas e portões. É importante reconhecer o tipo de abertura. Hoje também nós não reconhecemos mais o tipo de abertura, não é necessário reconhecer o tipo de abertura, tá? Nós vamos determinar aí o seu estado de funcionamento, quando houver guarnição, batentes do mesmo material e cor. Pode-se cadastrar como sendo uma coisa só, e é o que nós fazemos, tá? Deve-se atentar aos fixadores das portas. Normalmente portas, principalmente de apartamento, que venta bastante, tem aqueles fixadores, né, para evitar que a porta bata. Então olha que se eles estão instaladinhos, tal, está tudo ok, tá? Assim como o olho mágico, ferrolho, né, o tal do pega ladrão, né? Fechaduras, deve-se reconhecer os padrões de chave, como comum ou tetra. Isso é muito importante, pessoal, porque existe uma diferença de valores para esses tipos de fechadura, né? Então assim, perder uma chave tetra é um prejuízo maior do que perder uma chave comum. Então deve se atentar a isso, tá? A fechadura deve funcionar em ambas as faces da porta. Atentar-se a maçanetas soltas. É comum também encontrarmos maçanetas se soltando. E a falta de acabamento, aquele espelhinho que tem na fechadura, tá? Vamos lá. Outros. É comum encontrarmos quadro de distribuição, ar-condicionado, sensor de alarme, rack ou painel de TV, interfone. Todos esses itens, assim como qualquer outro item que se enquadre nessa condição, deverão ser fotografados de forma nítida. Deve-se também detalhar sua condição de funcionamento e fixação. Em caso de equipamentos com um alto consumo de energia, como ar-condicionados e aquecedores, boilers, entre outros, é comum que seus disjuntores fiquem desligados junto ao quadro de energia. Portanto, ao constatar que qualquer um dos equipamentos citados não funcione quando houver energia no imóvel, verifique imediatamente as posições dos disjuntores junto ao quadro, antes de definir seu estado como não funcionando. Então assim, pessoal, esses equipamentos que têm um alto consumo de energia, né, normalmente as pessoas deixam lá no quadro os disjuntores dos circuitos desses equipamentos desligados. Então quando você chegou na casa, ligou a luz, acendeu, você testou uma tomada, funcionou, de repente você vai ligar o ar-condicionado, não está funcionando, não coloca simplesmente lá, ó, não funcionou. Dá uma corridinha lá no quadro, vê se os disjuntores estão totalmente na mesma posição. Se não tiver, você coloca eles todos na mesma posição e aí você tenta lá, provavelmente o ar-condicionado vai funcionar. Isso vale para chuveiro também, tá bom? Bom, todos os itens outros devem ser nitidamente fotografados e anotados com relação ao seu material, cor e estado, tá, pessoal? Seja ele o que for. Tá? Um sofá, uma TV, né? Itens que são eletroeletrônicos, é importante a gente anotar a marca, tá? Se possível o modelo, tá bom? É sempre mostrar ele que está funcionando, se a TV está funcionando, se o aparelho de som está funcionando, bata a foto desses itens funcionando, tá bom? Pessoal, nós vamos terminar a aula por aqui, tá? Nós ainda temos os ambientes internos molhados e os ambientes internos cobertos.
Só que eu não vou fazer uma aula com vocês muito longa, tá? Porque senão acaba sendo muito cansativo. Então eu vou parar por aqui e já na próxima aula a gente termina esse assunto, tá bom?